Bom, gente, então vamos falar hoje sobre a primeira sessão de psicoterapia. Eu sou Bia Hout, psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental e doutora em psicologia experimental pela USP. A gente tem que entender e ir para o setting terapêutico muito consciente de que ali ambas as histórias do paciente e do terapeuta vão se encontrar. Quanto que eu uso também da minha história para me conectar com os pacientes, né? Hoje eu tenho uma história de que eu sou mãe, então isso muitas vezes me favorece na orientação de pais, né? Eu tenho algumas histórias assim de que eu morei fora, de que, sei lá, eu estudei tal coisa. Então tudo isso, gente, vai estar presente e vocês vão encontrar as potencialidades de vocês dentro do setting terapêutico para se conectarem com os pacientes de vocês. Qual é o aspecto mais relevante que vocês entendem assim dentro do setting terapêutico que vão fazer essas histórias se conectarem? Vocês têm uma ideia assim? Muitas vezes, quando a gente está iniciando os atendimentos, a gente pensa que é fazer as perguntas certas, né? Mas essas perguntas, elas vão precisar estar balizadas por um aspecto que é importantíssimo e a gente nunca pode esquecer disso. As primeiras sessões, elas impressionantemente, né? Elas não têm a função de saber coisas. Ela tem a função de vínculo. Esse é o aspecto mais importante. E não sou eu que estou falando sobre isso, né? Eu trouxe aqui, inclusive, dados, porque as pesquisas de meta-análise, gente, são pesquisas muito robustas. Eles pegam uma gama de pesquisas individuais, né? Uma pessoa pesquisou aqui, outra pessoa pesquisou ali. Pegam todos os resultados dessas pesquisas e juntam e fazem uma meta-análise. Então, esse resultado é um resultado robusto e esses tipos de pesquisas apontam que o vínculo ou aliança terapêutica, né, usaram os dois termos para buscar essas pesquisas. Ele é destacado como o fator mais importante para o resultado de uma terapia. Então, se não tem vínculo, dificilmente você vai conseguir uma relação terapêutica com seu paciente e dificilmente ele vai continuar em terapia. E aí, o início de um processo terapêutico, ele não é necessariamente sucedido por uma aliança terapêutica. Ah, o paciente começou, entrou no set terapêutico comigo e a gente já fez uma aliança terapêutica. Mas isso é o que a gente mais busca, né? Então, se a gente consegue produzir essa aliança terapêutica genuína, com certeza a gente vai conseguir que aquele paciente faça uma adesão à terapia, né? Então, se a gente não produz com aquele paciente uma relação terapêutica genuína, as consequências vão ser baixa adesão ao tratamento, aquele paciente que fica pingando na terapia. Ah, esqueci, ai, não lembrei, nananã, e aí um dia vai, outro dia não vai, ou até mesmo o paciente que abandona. E qual é a diferença, gente, da clínica de adulto versus a clínica infantil de adolescente? Existe uma diferença que eu acho muito crucial e às vezes muito dura para quem atende criança e adolescente, tá? Que é a diferença que você está trabalhando, quando você está trabalhando na clínica de adulto, você está trabalhando com a pessoa que quer a terapia para ela, que quer o processo de mudança para ela. Na clínica infantil, a porta de entrada normalmente são os pais, mas nem sempre esses pais estão preparados para um processo de mudança deles. Eles muitas vezes levam os filhos porque eles veem a necessidade da mudança dos filhos, né? Sem muita clareza de que eles fazem parte desse processo, principalmente porque eles são contexto, eles são o principal contexto da criança. E aí, muitas vezes eles vêm para terapia e eles estão muito pouco ligados nesse processo de vinculação, de mudança, essas coisas assim. Bom, o trabalho com criança é igual o trabalho com adulto?
Mas em relação ao vínculo, né, já que a gente está falando da diferença entre adulto e criança, quem é o cliente? Quando eu estou na clínica de adultos, é bem claro quem é meu cliente. É bem claro com quem eu preciso fazer o vínculo. Com aquela pessoa que me procurou, com aquela pessoa que está ali e que, teoricamente, está disposta para o processo terapêutico acontecer. Já na relação da clínica infantil e da clínica de adolescente, na clínica de adolescente, inclusive, às vezes tem essa questão de que os pais vão dando autonomia para o adolescente e até mimetiza uma clínica de adulto. Né? Esse adolescente, muitas vezes, a gente nem se reporta tanto aos pais, porque os pais dão o aval para que a gente trate as coisas com o adolescente. Mas, dependendo de como que é esse contexto familiar do adolescente, ele é muito parecido com o contexto de criança. Então, a gente vai precisar construir, além do vínculo com a criança, com o adolescente, também o vínculo com essa família. Também o vínculo com esse pai e com essa mãe. Se forem pais separados, é ainda mais difícil, né? Muitas vezes, dependendo de como as relações deles se dão fora do setting terapêutico, na vida, nas guerras judiciais, eles com certeza vão trazer isso para dentro da terapia. Muitas vezes vão nos colocar nesse lugar de juízes, e é muito duro para a gente precisar colocar para eles, né, que a gente não faz esse papel ali, e que muitas vezes a gente está sentindo esse papel ali, e que muitas vezes os filhos deles estão sob essa contingência, né? Da mesma forma como às vezes eu me sinto num lugar de que parece que eu tenho que escolher em famílias que têm pais separados sobre um dos pais, os filhos também estão precisando escolher a mesma coisa lá na vida real. E trazer essas discussões, às vezes, com famílias que estão vivendo essas brigas judiciais, essas questões, são discussões muito duras, né, para o setting terapêutico. Bom, então, no atendimento de criança, a gente vai envolver a família como um todo, também envolve o atendimento de adulto, de certa forma, mas é esse envolvimento diferenciado, que o foco ali do atendimento é a criança, não o adulto, mas as questões dos adultos também vão perpassar esses atendimentos. E aí, gente, é bem importante a gente fazer a pontuação aqui, que é o seguinte: existem contextos familiares que, quando a gente percebe que a gente só vai conseguir dar o suporte se esses pais fizerem uma adesão maior, se eles tiverem mais tempo de orientação, a gente vai ter que devolver para eles, depois daquelas sessões iniciais, que normalmente a gente faz umas 4 sessões iniciais, depois senta com os pais novamente para devolver, né, como que vai ser esse plano de atendimento, que vai fazer parte do plano de atendimento eles serem atendidos em frequência quinzenal, semanal, enfim, do jeito que vocês identificam como necessário. Vão ter pais que não vão fazer a adesão, e tá tudo bem. Cabe a nós entender que talvez, se não tiver a adesão e se você identificou que precisa da adesão, talvez falar, então não dá para a gente fazer o atendimento, porque eu identifico que dentro desse contexto familiar eu preciso desse tempo de orientação com vocês. Ah, essa orientação vai ser como uma terapia individual? Nem sempre. Essa orientação vai ser uma orientação de pais de acordo com as questões daquela criança. Ah, mas às vezes você pode identificar que aquele pai precisa de um atendimento individual. Ok, aí nesses casos talvez seja mais indicado você fazer um encaminhamento. Na nossa estrutura, como a pessoa que atende a criança não é a pessoa que atende os pais, muitas vezes
essa terapia individual, ela pode acontecer ali também, nesse setting terapêutico, com alguns momentos de orientação, tá? Mas se for a mesma pessoa que atende o pai e as crianças, e a criança, precisa ser feito um encaminhamento. Então, como seriam os passos iniciais desse acolhimento dessa família, desse início de atendimento mesmo, né? Inicialmente, vai incluir a entrevista inicial com os pais ou a família. Às vezes, uma avó quer participar, manda mensagem. Quando isso acontece, gente, eu sempre pergunto para os pais se tudo bem, né? A avó mandou mensagem, tudo bem eu fazer uma entrevista com ela? Ou então o paciente traz algumas questões de que a avó é muito participativa. Tudo bem eu chamar a avó? Nesse momento a gente vai estabelecer o contrato com os pais, a criança e a entrevista inicial com a criança. Gente, esse contrato ele não precisa ser um contrato formal, né? Esse contrato ele vai falar um pouquinho de como que é o funcionamento da terapia. Então é importante, primeiro, saber se essa família já buscou outros atendimentos de psicoterapia, como que foi, o que eles esperam daquela psicoterapia e como que é o nosso trabalho. Então, nesse momento do contrato, também é muito importante a gente falar um pouquinho sobre como que é a nossa abordagem. Eu costumo conversar muito com eles, com os pacientes, sobre a abordagem. Eu acho importante. Falo, ó, vocês sabem que vocês procuraram uma terapia que é da análise do comportamento, uma terapia analítica comportamental. Muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes elas procuraram a TCC, né? E aí eu explico que a análise do comportamento ela faz parte das terapias cognitivo-comportamentais e qual é a minha linha de raciocínio que eu vou ensinar para eles e que eu preciso que eles sejam treinados nessa linha junto comigo, né? Que é a história de que existe um comportamento e esse comportamento ele acontece dentro de um contexto e esse contexto e esse comportamento dentro desse contexto ele vai ter uma consequência e essa é a minha linha de análise que eu ensino para eles. Então todas as minhas perguntas elas se baseiam nessa linha analítica, tá? E é legal porque quando a gente vai dando essa explicação didática e quando vai desenvolvendo as sessões, quando estamos mais para o final de terapia, eles falam, e aí eu fiquei me perguntando o que a Bia ia perguntar em relação a isso. Então, quando a gente vai ajudando os pacientes a fazer esses tipos de pergunta sobre o que está acontecendo, eles também, isso é modelo e eles vão ficando treinados nessa visão, né, de como enxergar o problema. E por isso que a gente nunca pode esquecer que a gente vai trabalhar com análise funcional. Então, em todos os momentos, a gente tem que estar focado em análise funcional. As perguntas que eu fizer, elas vão estar focadas na minha análise funcional. Seja com os pais, seja com a criança, seja com a escola. E a gente vai rever ou levantar as novas hipóteses constantemente com base na nossa análise funcional. Temas que muitas vezes a gente vai trazer para essa primeira sessão, gente. Bom, o tema mais importante tem a ver com a queixa principal, mas eu não costumo começar por esse tema. Para mim, já que eu estou falando sobre vinculação, e esse para mim é um tema, né, mais presente ali na primeira sessão, normalmente eu começo perguntando para a pessoa se ela já fez terapia. E por que eu começo por esse ponto? Porque esse ponto vai me dizer a relação que essa pessoa tem com a terapia. Muitas vezes ela vem de relações complicadas, né, anteriormente com os seus terapeutas. E eu preciso estar atenta para, se isso acontecer na minha sessão com ela, eu conseguir dar conta de reverter, né? Então, sei lá, uma pessoa que fala que teve questões com a terapeuta porque a terapeuta sumiu, ou uma pessoa que fala que nunca foi para terapia porque tem dificuldade de se abrir. Essas informações são essenciais para eu estar atenta nesse processo de construção de vínculo.
E aí, beleza, depois eu vou para uma queixa principal, o que está acontecendo, né? O que perguntar, gente, sobre a queixa? O que está acontecendo? Justamente é essa pergunta, assim. E aí, a partir do ponto que a pessoa começa a descrever o que está acontecendo, a gente, pensando na análise funcional, a gente vai fazendo essa organização das ideias e das perguntas. Desde quando está acontecendo, se teve um momento mais importante que a pessoa perceba que isso aconteceu com mais frequência, o que ela já tentou para isso não acontecer, coisas desse tipo que vão fazer parte, né, dessa temática inicial. Ah lá, o próximo ponto, inclusive, é o histórico da queixa, né? Para identificação de traumas, eventos críticos, eventos que desencadeiam os gatilhos, eventos que mantêm aquela pessoa fazendo daquele jeito, eventos que competem. Então, assim, quando eu estou fazendo uma atividade agradável, isso não aparece, né? Isso é importante. Tentativas que ela já teve de solucionar o problema. Muitas vezes, gente, as pessoas elas vêm com muitas tentativas e falam assim: nada deu certo. Isso é muito importante também na orientação de pais. E é importante a gente acolher esse nada deu certo. Eu posso entender que nada deu certo, mas principalmente porque as coisas elas vão precisar de um tempo que às vezes eles não conseguiram dar, porque faz parte mesmo. Quando você está ali no problema, você só quer a solução. Né? É muito aversivo em alguns momentos. Então vai fazer parte do processo também, a gente como terapeuta tá ali do lado. Vamos lá, vamos continuar. Deu errado hoje, mas amanhã a gente vai retomar essa estratégia e vamos trabalhar isso dia após dia, tá? Além disso, a gente vai precisar saber qual é a reação da criança, a reação do pai em relação à reação da criança é importante também, e as habilidades e déficits da criança e também parentais. E muitas vezes a gente vai devolver isso para os pais. Eu percebo que vocês têm muita habilidade. Então a gente precisa ajustar para entender o porquê que essa habilidade não está conseguindo fazer o manejo necessário com essa criança, tá? Às vezes essa habilidade ela pode ser relatada, ela não necessariamente é real. Pode ser que você precise fazer uma sessão com o pai presente para observar como que essa habilidade que ele relata está acontecendo no dia a dia. Ele pode estar relatando que ele não dá atenção para um comportamento, mas quando você vai, chama ele, convida ele no final da sessão, e ele vai jogar com a criança, ele super reforça todos os comportamentos inadequados da criança que ele mesmo tá trazendo como queixa. Então, isso vai ser muito importante da gente observar na, na, na avaliação, tá? Isso também pode ser possível, trazer os pais para dentro do setting terapêutico para dar modelo, observar e orientar quando está acontecendo. Mas a gente vai orientar na frente da criança? Não, gente. Depois a gente pode ter uma sessão separada. Mas às vezes você pode falar não verbalmente, né? Às vezes eu encosto no pai do tipo, peraí, deixa eu manejar. E a gente se fala pelos olhares, entendeu? E aí depois eu retomo isso na sessão de orientação. Outros temas, o ambiente e o contexto atual, às vezes é um contexto que está com muita mudança, então às vezes a gente não precisa fazer nada, só tolerar que aquilo vai passar. Variáveis organísmicas, o que aquele organismo traz de variável? Desde pequeno ele, como que era o sono, como que, né, a agitação, sei lá, tô pensando numa criança com TDAH, desde quando começou, desde quando você percebe. Então, essas coisas são importantes para a gente entender a vulnerabilidade e as potencialidades daquele organismo. E uma coisa importantíssima, fonte de gratificação. Se uma terapeuta vai entrar com a criança, eu vou fazer o processo de orientação dessa família, numa primeira sessão eu preciso saber o que essa criança gosta. Por quê? Por exemplo, a Júlia hoje vai entrar com uma criança de uma família que eu estou fazendo orientação. Nessa primeira sessão com os pais, eu perguntei o que ela gosta, o que ela gosta de fazer. E isso vai ser importantíssimo para a Júlia, porque a Júlia vai criar uma sessão inicial muito reforçadora,
quando ela for pensar na estruturação da sessão para essa criança, ela vai lembrar das fontes reforçadoras dessa criança. Então, essa criança gosta de boneca, essa criança gosta de coisas lúdicas, e isso tudo vai fazer o vínculo acontecer de uma forma muito mais natural, né? Então, qual vai ser o papel daquela família? O objetivo e o processo terapêutico de cada caso. Algumas famílias, como eu falei, a gente vai ter que puxar muito, outras famílias já têm mais habilidade, a gente pode deixar um pouquinho mais solta, tá? Então, vai depender muito de cada caso. Olha o que o Skinner falou em 74, que a terapia bem-sucedida, ela constrói comportamentos fortes. Gente, terapia é aprendizagem. Então, quando ela constrói comportamentos fortes, ela remove os reforçadores desnecessariamente negativos e multiplica os positivos. Isso é efeito a longo prazo na terapia. Até me arrepio de pensar isso. Terapia é processo de aprendizagem. Então, isso é ferramenta para o resto da vida dessa criança, para o resto da vida dessa família. Qual é a consideração final dessa supervisão? Que a nossa primeira tarefa é fazer com que os clientes eles se mantenham no atendimento. Eles buscaram atendimento e a gente precisa que eles continuem no atendimento, porque a gente não consegue trabalhar se eles não vêm para o atendimento. Então, no caso da clínica infantil, isso significa que o clínico ele deve ser reforçador para a criança e para os pais. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa continuar essa conversa aqui sobre outros aspectos. E eu acho que a gente deveria continuar essa conversa com dúvidas, porque hoje foi muito explicativo, né? Eu achei essa apresentação e saí explicando tudo. Mas com dúvidas, com roleplay, aí vocês vão me dizendo o que vai fazer sentido para vocês, tá?